Oi! Hoje, na nossa teleaula de matemática do segundo grau, você vai conhecer aquelas famosas curvas chamadas parábolas. É um assunto bem técnico e, por isso, eu vou interpretar um personagem com muito conhecimento técnico na área, um engenheiro. Assim, você vai saber qual é a função matemática que está por trás das parábolas, a função do segundo grau. Então, preparado para um contato imediato com a função do segundo grau? Então, vamos lá! A nossa história começa com dois amigos que vão conhecer a parábola através de uma antena já bem conhecida, a antena parabólica. Ô, Vicente, você viu que o Gilmar colocou uma antena parabólica lá na casa dele, rapaz? Olha que legal, hein? Olha lá uma antena parabólica. Aonde? Tá vendo Aonde? ali? Ah, é mesmo. Tá vendo? Tô vendo. Pô, e diz que a imagem da televisão fica uma maravilha com esse tipo de antena, sabia? Pô, rapaz, isso fica lindona. Sabe por quê? A imagem vem direto do satélite. Imagina a qualidade. Pô, ó, olha lá, tem um cara ali, ó. Ah, é mesmo. Ô, Vicente, deve ser um técnico, Deve viu? ser. Viu? Vamos lá perguntar pra ele como é que funciona isso? Vamos. Porque agora eu fiquei curioso, viu? Vamos. Ô, meu senhor, com licença, meu senhor. Será que dá pra você dar uma explicação sobre a antena parabólica pra gente? Tudo bem, chega mais. Dá a volta por ali, ó. Obrigado. Olha que legal, nunca tinha visto uma de perto, hein? É um barato, não é? Legal mesmo, rapaz. Olá. O senhor é técnico no assunto, não é isso? Eu sou engenheiro. Bom, já que o senhor é engenheiro, será que o senhor poderia responder uma pergunta pra gente? Por que essa antena tem esse nome esquisito de antena parabólica, hein? É por causa da curva. Curva? Que curva? Essa curva aqui, ó. Ah, Essa aqui não é uma curva qualquer. Sei. É uma curva matemática, chamada parábola. Vocês conhecem? não. Parábola. Esse é, na verdade, o nome que a gente dá ao gráfico de uma função matemática, a função do segundo grau. Você vai aprender nesta teleaula a desenhar esse gráfico. Mas antes, vamos conhecer algumas situações onde essa curva, a parábola, aparece de forma natural. Essa curva, a parábola, aparece em várias situações. Uma situação bem conhecida é o tiro de canhão. Tiro de canhão? Peraí, como assim tiro de canhão? Tipo aqueles desenhos animados. Aqueles desenhos onde tem um forte e um navio pirata. Aí os canhões do forte lançam balas para acertar o navio. Ah, fazia aquela curva. Então, a curva que a bala de canhão descreve no ar é uma parábola. Se fosse disparar, em vez da bala de canhão, um homem, também teríamos uma curva parabólica na sua trajetória no ar. E se fosse um jato de água, seria a mesma coisa. A água jogada no ar também descreve uma parábola. É uma curva que aparece todo dia. Quando um passarinho faz cocô em pleno voo. É mesmo, né? Quando alguém joga um cigarro para cima. Ou quando um jogador faz um lançamento pro ataque. Todas essas ações provocam uma parábola. Mas, doutor, eu tava pensando uma coisa aqui. Como é que eu sei quando uma curva é uma parábola e não uma outra curva qualquer? Isso é boa. Aí é que entra a matemática. Sei. Essa é uma boa pergunta. Vamos lá até o meu escritório que eu vou mostrar pra vocês. Vamos lá. comigo. Vamos entrando. Dá licença. Eu vou mostrar pra vocês como é que se desenha o gráfico de uma parábola. A parábola é uma curva que se obtém a partir de uma função do segundo grau. Deixa eu te dar um exemplo. Tá aí, y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Essa é uma típica função do segundo grau. Mas as letras aqui, no caso, a, b e c, podem ser substituídas por números quaisquer. Então deixa eu dar mais uns exemplos de várias funções do segundo grau. Compreende? É simples.
Ah, quer dizer que sempre tem que aparecer x ao quadrado numa função de segundo grau, certo? É isso, você já está pegando o espírito da coisa. Por causa da incógnita x ao quadrado, é que chamamos essas funções de funções do segundo grau. E o gráfico de uma função do segundo grau chama-se parábola. Ah, tudo bem. Mas então agora me dá um exemplo. Como é que ficaria o gráfico dessa função, ó? Y igual a menos x ao quadrado mais 10x. Como é que ficaria o gráfico disso aí? Agora que eu quero ver sair uma parábola daí, doutor. Bom, meus amigos, aí vai dar um pouquinho de trabalho, né? Não. Olha, ô, Vicente, vamos deixar pra lá. O doutor deve estar ocupado. Tá certo. A gente vai deixar pra um outro dia. Não, vamos em frente. Eu tenho um tempinho. Presta atenção. Preste atenção que você já sabe trabalhar com funções como esta. Primeiro de tudo, a gente precisa atribuir valores para x e depois calcular os valores correspondentes a y. Veja só como o engenheiro vai demonstrar isso para o Gil e o Vicente. Olha só, eu vou atribuir valores a x para ver como fica a função em cada caso. Vamos começar com x igual a 0. A função fica assim, com y valendo 0. Agora com x igual a 1, ela fica assim, y valendo 9. E assim vamos indo. Com x igual a 2, vamos ter y valendo 16. Com x igual a 3, y vai valer 21. Com x igual a 4, y vai valer 24. Com x igual a 5, y dá 25. Com x igual a 6, vamos ter 24. Com x igual a 7, y vai valer 21. Com x igual a 8, y dá 16. Com x igual a 9, y vai dar 9 também. E com x igual a 10, temos que y vale 0. Certo? Certo, agora me diz uma coisa. Por que você faz todas essas contas dando um valor diferente de x em cada uma delas? Eu queria fazer uma tabela com os valores de x e y. Preste atenção que você vai entender. Eu vou montar para vocês a tabela com os valores de x e y em cada situação. Essa tabela aqui lembra alguma coisa para vocês? Bom, eu tenho um palpite. Eu também tenho. Pra mim isso aqui tá cheirando um gráfico, não tá não? Também acho. É isso? Garotos espertos, hein? Eu tô começando a entender. Se a gente colocar os valores da tabela num gráfico, a coisa vai ficar assim. Os valores de y na vertical e os valores de x na horizontal. Como cada ponto da função tem um valor para x e outro para y, a gente marca cada um deles no gráfico. Fica 0, 0 aqui, 1, 9 aqui, depois 2, 16, 3, 21, 4, 24, 5, 25, 6, 24, 7, 21, 8, 16, 9, 9, 10, 0. Agora, vamos juntar esses pontos. Daí, essa figura que resulta aqui no gráfico, lembra alguma coisa para vocês? Ah, é uma parábola. Pô, doutor, demais. Senti firmeza, hein? Pois é, guarde bem isso, hein? Qualquer função do segundo grau tem como gráfico uma curva como essa, uma parábola. Tá certo. Legal. Tá aí a parábola. Mas tem mais uma coisa importante para você aprender sobre a função do segundo grau. As raízes da função. As raízes são os pontos onde o gráfico encontra o eixo x. Vamos lá ver no gráfico. No ponto onde x é igual a 0 e onde x é igual a 10, a parábola encontra o eixo x. Portanto, as raízes da função são 0 e 10. Agora, uma outra coisa importante para você aprender. Repare no ponto mais alto da curva, onde x é igual a 5 e y é igual a 25. Esse ponto é o chamado vértice da parábola. Agora sim, você já está dominando uma série de aspectos importantes da parábola. Mas vamos ver se você vai se lembrar de tudo direitinho, hein? Vamos fazer uma revisão já. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu o que é uma parábola. Você viu que a parábola é uma representação gráfica de uma função do segundo grau.
e que uma parábola tem sempre duas raízes e um vértice. E aí? Deu pra entender tudo? Lógico que deu, doutor. Eu só estava pensando uma coisa. Será que todas as parábolas vão ter sempre esse mesmo formato? Pois é, e se a parábola for de cabeça para baixo, ela também vai ser uma parábola? Calma, pessoal, também não dá pra aprender tudo no mesmo dia, né? Bom, isso é verdade. Na próxima aula, você vai aprender bem mais sobre as parábolas. Mas não se esqueça, até lá, dê uma boa estudada no seu livro pra ficar bem afiado. Tá legal? Então, tchau. Tchau.